Aquele que começou a boa obra na minha vida é fiel, aleluia! Boa tarde, boa noite, meus queridos, a paz do Senhor, que alegria ter você aqui em mais um vídeo, celebrando a fidelidade de Deus, sabendo que Ele é bom, sabendo que Ele cumpre tudo aquilo que Ele disse. Tá com expectativa acerca da leitura de hoje? Eu sou Leandro Machado e esse é o Bíblia em um ano. Nosso objetivo ao longo desse ano é ler de Gênesis a Apocalipse e sermos inspirados por Deus todos os dias. Desde já, deixa o like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para ser avisado se você é novo por aqui, se você está com grande expectativa, já escreve aqui nos comentários expectativas, porque hoje nós vamos de Mateus capítulo de número 5, vamos avançar em Êxodo, já estamos indo para o final de Êxodo, hein? E vamos ler Provérbios capítulo de número 13. Então bora lá, Mateus capítulo de número 5, né? Mais uma vez aqui na RA, que é a linguagem mais conhecida e lida por todo mundo, para você que quiser acompanhar. E nós vamos ler Mateus 5 de 1 a 20. Bora lá? Ele diz assim, 5:1. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se dos seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque darão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. É conhecido como o sermão das bem-aventuranças aqui, né? Você pode ver que começa assim, bem-aventurado, bem-aventurado. E vale lembrar que bem-aventurado significa mais do que feliz, tá bom? Verso 8. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados de filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentirem, disserem mal contra vocês. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como pode restaurar o sabor? Para nada mais preste, senão para ser lançado e pisado fora pelos homens. Vós sois luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e ilumina todos que se encontram em casa. Assim também brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Verso 17. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim revogar, mas vim cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio será tirado da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto dos menores, assim a ensinar os homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Daquele, porém, que observar e ensinar, este será considerado um grande homem no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Que texto fantástico, a gente cita muito, né? Falando sobre sal e luz. E tá aqui a expectativa de Deus acerca da nossa vida. Deus quer que você venha brilhar, Deus quer que você venha produzir diferença onde você está. Tá bom? Agora Êxodo capítulo 28, vamos lá, Êxodo 28 e 29. Daqui a pouquinho a gente está terminando o Êxodo, né? Êxodo falta só um pouquinho para a gente terminar, são 40 capítulos. Então vamos lá, Êxodo 28 e 29, nós estamos vendo aqui a construção do tabernáculo, né? Deus trazendo as orientações para Moisés, a gente viu lá madeira, né? linha, pano, Deus trazendo a medida de cada coisa, e a gente vai continuar um pouquinho agora falando sobre vestes, sobre sacrifício e tudo mais, tá bom? Vamos lá, Êxodo 28, ele vai dizer assim, ó, faça também, né, versículo 1, Vige-te Arão, teu irmão e seus filhos com ele, dentre os filhos de Israel, para oficiarem como sacerdotes, a saber, Arão e seus filhos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Farás vestes sagradas para Arão, teu irmão, para glória e ornamento. Gente, vai só lembrar, nós vamos ver que toda a descendência de Arão, não é, fazia parte da tribo de Levi,
Por isso que eram chamados de levitas. Então, levitas são descendentes, né, de Arão, são aqueles descendentes da tribo de Levi. Não existe levita hoje, como as pessoas falam. Ah, ele toca, ele é levita. Não tem nada a ver, gente. Levita era chamados descendentes de Arão, aqueles que cuidavam, não é, do sacerdócio, aqueles que eram exclusivamente dedicados às coisas do Senhor. Hoje quem toca na igreja é músico. Não é nem adorador, porque adorador é todo cristão. João diz, né, que a hora já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, Espírito em verdade. Então a adoração não é música, a adoração é aquilo que você como cristão entrega ao Senhor, tá bom? Só pra gente desmistificar um pouquinho aqui. Vamos lá, Êxodo 28:3. Também falarás todo homem hábil que enche do espírito de sabedoria, que façam vestes para Arão para consagrá-lo, para que ministre ao ofício sacerdotal. As vestes, pois, que farão são essas: um peitoral, uma estola sacerdotal, de sobrepeliz, e uma túnica bordada de mintre e cinto. Farão vestes sagradas para Arão, teu irmão, para os seus filhos, para me oficializarem como sacerdotes. Tomarão ouro, estofa azul, púrpura, carmesim e linho fino. Farão a estola sacerdotal de ouro, de estofo azul, púrpura, carmesim, linho fino retorcido e obra esmerada. Terás 2 ombreiras que unam as suas partes externas, e assim as unirão. E o cinto de obra de esmeralda, esmerada, não é esmeralda, né, de obra esmerada, eu não sei o que é isso não, né, de obra esmerada, que estará sobre a estola sacerdotal, e será a obra igual da mesma obra de ouro, estofo azul, púrpura, carmesim, linho fino retorcido. Tomarás 2 pedras de ônix e gravarás nelas os nomes dos filhos de Israel, 6 os seus nomes numa pedra e outros 6 na outra pedra, segundo a ordem do seu nascimento. Conforme a obra de lapidador, como lavores e sinete, gravarás as 2 pedras os nomes dos filhos de Israel, engastadas ao redor do ouro, e as farás. Colocarás as 2 pedras nas ombreiras das estolas sacerdotais, por pedras de memória aos filhos de Israel. E Arão levará os seus nomes nos ombros, em memória diante do Senhor. Farás também engaste de ouro, 2 correntes de ouro puro, obra de fieira, farás as correntes de fieira, prenderás nos engates. Farás também o peitoral do juízo e da obra esmerada, conforme a obra da estola sacerdotal, assim farás. De ouro, estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido devem fazer. Quadrado e duplo será 1 palmo o seu comprimento e 1 palmo a sua largura. Colocarás nele engaste de pedras, com as ordens das pedras, segundo árdeo, topázio, carbúnculo, e será a primeira ordem. A segunda ordem será esmeralda, safira e diamante. A terceira será jacinto, ágata e ametista. A quarta, berilo, ônix e jaspe. Essas serão guarnecidas de ouro nos seus engates. Nas pedras serão conforme os nomes dos filhos de Israel, 12. Segundo seus nomes serão esculpidos como sinetes, cada um com o seu nome, segundo as 12 tribos. Para o peitoral farás correntes com cordas de obra trançada de ouro puro. Também farás para o peitoral 2 argolas de ouro, e colocarás as argolas na extremidade do peitoral. Então meterás 2 correntes de ouro nas argolas, nas extremidades do peito. 2 pontas das correntes devem prender os engastes. Colocarás nas ombreiras a estola do sacerdote. Também pegarão 2 argolas de ouro e colocarão nas extremidades do peito e na orla interior da estola sacerdotal. Farás também 2 argolas de ouro e colocará abaixo da frente dele, pela sua juntura, sobre o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal. 28. E ligarão o peito com as argolas, e nessa estola sacerdotal acima terá uma fita azul, para que esteja sobre o cinto, e nunca do peitoral se apartará da estola sacerdotal. Assim Arão levará o nome dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o coração, quando entrar no santuário para a memória diante de mim continuamente. Também colocarás no peito o juízo, o urim e o tumim, para que estejam sobre o coração de Arão quando entrar perante o Senhor. Assim Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o coração diante do Senhor continuamente. Farás também uma sobrepeliz da estola sacerdotal, toda de estofo azul. No meio dela haverá uma abertura para a cabeça, será debruada essa abertura, como a abertura de uma saia de malha, para que não se rompa. Em toda a orla sobrepeliz farás romãs de estofo azul, púrpura, carmesim e campainhas de ouro no meio delas. Haverá em toda a orla da sobrepeliz uma campainha de ouro e uma romã, outra campainha de ouro e outra romã. Essa sobrepeliz será sobre Arão quando ministrar, para que ouça o seu sonido quando entrar no santuário diante do Senhor, e quando sair, isso não morra. Farás também uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás de maneira de gravuras sinetes, de santidade ao Senhor. Atalás um cordão de estofo azul, de maneira que esteja na mitra, bem na frente da mitra deve estar. Estará a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade concernente às coisas santas aos filhos de Israel, para consagrarem todas as ofertas, suas coisas santas, sempre estará na testa de Arão, para que eles sejam aceitos diante do Senhor. Percebe que tinha muita simbologia,
Deus ele começa a trazer essas coisas exatamente para que ele pudesse, né, ir lá e com uma pessoa que está carregando o pecado, né, as coisas simbolizavam o pecado e aí tudo mais, né, para que o homem não fosse consumido, né? Deixa eu beber água. E ele diz assim, ó, verso 39: tecerás uma quadriculada túnica de linho fino e farás uma mitra de linho fino e um cinto da obra de bordador. Para os filhos de Arão farás túnicas, cintos e tiaras, faloás para a glória de ornamento. E com isso vestirás Arão, teu irmão, bem como seus filhos, e ungirás e consagrarás, santificarás para que me oficiem como sacerdotes. Faz eles também calções de linho para cobrir a sua pele nua e irão de cintura até a coxa. Estarão Arão e seus filhos quando entrarem na tenda da congregação ou quando chegarem ao altar para ministrar no santuário, para que não levem iniquidade e morra. Isso será como estatuto perpétuo, para que ele e sua prosperidade façam depois. Voltei, então você pode falar assim, e aí, Leandro, o que está acontecendo, né? Roupa diferente, rosto diferente, né? Quando a gente estava entrando em Êxodo 29, a Anne acordou no dia de ontem, né? E eu não consegui voltar a gravar, tive que ficar com ela. Depois o meu horário de gravação passou, então eu estou aqui num outro dia, né? Terminando aqui para fazer a leitura com você de Êxodo 29 e Provérbios capítulo de número 13. Bora lá então? Então, ó, Êxodo 29 ele vai dizer assim, ó: isto é o que lhes farás para consagrar, a fim de que me oficiem como sacerdotes. Toma um novilho e 2 cordeiros sem defeito, pães asmos, bolos asmos, amassado com azeite, obreiras asmas untadas com leite, de flor de farinha de trigo devem fazer. Colocarás em um cesto, trarão para mim o novilho e os 2 cordeiros. Então farás Arão e seus filhos que se cheguem até a porta da congregação e levem água. Depois devem tomar as vestes, vestirão Arão a túnica, sobrepeliz, estola sacerdotal, peitoral, cingirás com cinto de boa esmerada, né, de estola sacerdotal. Por-se-lá a mitra na cabeça, sobre a mitra com uma coroa sagrada. Então tomarás óleo da unção e derramarás sobre a cabeça, e assim ungirás. Assim farás depois que cheguem os filhos de Arão, e vestirás as túnicas, e cingirás o cinto, Arão e seus filhos, e lhes atarás as tiaras, para que tenham sacerdócio por estatuto perpétuo. Consagrarás Arão e seus filhos assim. Farão chegar o novilho diante da tenda da congregação. Arão e seus filhos colocarão as mãos sobre a cabeça dele e imolará. Olha que legal, gente. Deus vai trazer todo o processo do ritual, né, de sacrifício do cordeiro. Lembra que tudo isso fazia menção ao que um dia ia acontecer com Jesus, né? E todo o tabernáculo, a construção. Percebe que Deus ele traz um detalhe como se fosse uma receita de bolo mesmo, para que as pessoas não errassem. Deus faz assim nos dias de hoje, ele também continua nos guiando pela palavra e pelo Espírito, tá bom? E ele vai continuar dizendo no verso 12, ó: depois tomarás o sangue do novilho e colocarás no dedo entre os chifres do altar, o restante do sangue deve derramar a base do altar. Também tomarás toda a gordura que cobre as entranhas do redenho do fígado, os 2 rins e a gordura que está nele, e devem queimar no altar. Mas a carne do novilho, a pele e os excrementos devem queimar fora do arraial, esse é o sacrifício pelo pecado. Depois tomarás um carneiro, e Arão e seus filhos colocarão as mãos sobre a cabeça dele. Imolarás o carneiro e tomarás o seu sangue e jogarás sobre o altar ao redor. Partirás o carneiro em pedaços, e em lavadas as suas entranhas e pernas colocarás sobre os pedaços da sua cabeça. Assim queimarás todo o carneiro sobre o altar, isso é um holocausto para o Senhor em aroma agradável e oferta queimada ao Senhor. Depois tomarás outro carneiro, Arão e seus filhos, e com as mãos na cabeça dele, imolarás o carneiro e tomarás o seu sangue, e colocarão a ponta da orelha direita de Arão sobre a ponta da orelha direita dos seus filhos, como também sobre o polegar da sua mão direita, sobre o polegar do seu pé direito, e o restante do sangue jogarás sobre o altar ao redor. Era complexo, né? Tomarás então o sangue sobre o altar e o óleo da unção, e aspergirás sobre Arão e suas vestes sobre os seus filhos, e as vestes dos seus filhos com ele, para que eles sejam santificados, e as vestes também dos seus filhos, e as vestes dos filhos com ele. Depois tomarás o carneiro, né, a sua gordura, a cauda gorda, a gordura que cobre as entranhas, o redenho do fígado, os 2 rins, a gordura que está na coxa direita, porque o carneiro é da consagração. E também um pão, um bolo azeitado e uma obreira de cesto dos pães asmos que estão diante do Senhor. Todas essas coisas devem colocar na mão de Arão e dos seus filhos, movendo-os de um lado para o outro, e oferecer como ofertas movidas perante o Senhor. Depois as tomarás das suas mãos e queimarás sobre o altar, esse holocausto para o Senhor, e para agradá-lo com aroma suave, oferta queimada ao Senhor. Tomarás o peito do carneiro da consagração, que é de Arão, movendo de um lado para o outro, e oferecerás como oferta movida perante Deus.
e essa será a sua porção. Consagrarás o peito da oferta movida e a coxa da porção que foi movida, o qual se tirou do carneiro para a consagração. Essa é a parte de Arão e dos seus filhos. Isso será uma obrigação perpétua dos filhos de Israel, devida a Arão e seus filhos, por ser a porção do sacerdote oferecida da parte dos filhos de Israel, dos sacrifícios pacíficos e da oferta ao Senhor. As vestes santas de Arão passarão de seus filhos depois deles, para serem ungidos nelas e na consagração delas. 7 dias vestirá o filho que for sacerdote em seu lugar, quando entrar na tenda da congregação para ministrar o santuário. Tomarás o carneiro da consagração e cozerás a sua carne no lugar santo. Arão e seus filhos comerão da carne deste carneiro e o pão que está no cesto à porta da tenda da congregação. Comerão das coisas que for feita a expiação, consagrá-lo-ás e santificá-lo-ás, e o estranho não comerá dessas coisas, porque elas são santas. Então olha que legal, lembra que os sacerdotes serão só os descendentes de Arão, né? E tem uma série de ritual aqui acontecendo. 35. Assim, pois, fará Arão e os seus filhos conforme tudo que estou ordenando por 7 dias, e os consagrarão. Também cada dia prepararás um novilho como oferta pelo pecado da expiação, e purificará o altar, fazendo expiação por ele mediante a oferta do pecado, e assim devem ungir para consagrá-lo. 7 dias fará expiação no altar e o consagrará, e o altar será santíssimo. Tudo que você tocar será santo. Verso 38. Isso é o que oferecerá sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano, cada dia continuamente. Um cordeiro oferecerás pela manhã e o outro ao pôr do sol. Com um cordeiro, a 10ª parte de uma efa de flor de farinha, amassada com uma 4ª parte de rim de azeite batido, para libação, a 4ª parte de um rim de vinho. O outro cordeiro oferecerás ao pôr do sol como oferta de manjares, e a libação como de manhã. De forma agradável será uma oferta queimada ao Senhor. Este será o holocausto contínuo pelas vossas gerações, à porta da tenda da congregação perante o Senhor, onde eu vos encontrarei para falar contigo ali. Ali verei os filhos de Israel, para que minha glória sejam santificados. Consagrarei a tenda da congregação e o altar também santificarei a Arão e seus filhos, para que me oficiem como sacerdotes. E habitarei no meio dos filhos de Israel e serei o seu Deus. E saberão que sou o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, seu Deus. Então, a gente percebe aqui, eu sei que é uma leitura um pouco não tão agradável da gente fazer, né? Repete muitos, né, sobre esses rituais, mas gente, isso aqui é lindo, porque mostra o cuidado de Deus. O cuidado de Deus para com cada pessoa, para com cada detalhe, não querendo que o homem, né, continuasse longe dele. Deus está, através do tabernáculo e através, né, do levantar de sacerdotes, aproximando o homem dele, né? E isso é muito, mas muito lindo mesmo, tá bom? Depois a gente vai ver que o tabernáculo mais para frente vai se transformar num templo, né? E aí vai chegar uma hora que já não tem mais templo assim, essas ofertas de sacerdotes já acabam, porque a gente vai entrar mais pra frente na nova aliança. Mas bora lá, que até o final do ano a gente tem muita coisa para aprender. Não é Provérbios capítulo de número 13, então bora lá. Ele vai dizer assim, ó. Hoje tá um pouquinho extenso, mas fica firme e forte aí, tá bom? O filho sábio ouve a instrução do pai, mas o escarnecedor não atende à repreensão. Do fruto da boca do homem comerá o bem, mas o desejo dos pérfidos é a violência. O que guarda a boca conserva a alma, mas o que muito abre os lábios a si mesmo se arruína. Versículo 4 de Provérbios 13 agora, ó. O preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. O justo aborrece a palavra da mentira, mas o perverso faz vergonha e desonra. A justiça guarda o que anda em integridade, mas a malícia subverte o pecador. Uns se dizem ricos sem terem dado nada, outros se dizem pobres sendo muito ricos. Com as riquezas do resgate do homem, mas o pobre não corre a ameaça. A luz dos justos brilha intensamente, mas a lâmpada dos perversos se apagará. Da soberba só resulta contenda, mas com os que se aconselham se acha sabedoria. Os bens que facilmente se ganham diminuem, mas o que ajunta com a força do trabalho terá aumento. A esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido será a árvore da vida. O que despreza a palavra e a ela se apenhora, mas o que teme o mandamento será galardoado, né? Às vezes enrosca aqui. Do ensino do sábio a fonte de vida, para que se evitem os laços de morte. A boa inteligência consegue favor, mas o caminho dos pérfidos é intransitável. Todo prudente procede com conhecimento, mas o sensato espraia na sua loucura. O mau mensageiro se precipita no mal, mas o embaixador é fiel à medicina.
A pobreza, a afronta sobrevém com o que rejeita a instrução, mas aquele que guarda a repreensão será honrado. O desejo que se cumpre agrada a alma, mas apartar-se do mal é abominável para os insensatos. Quem anda com sábios será mais sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Quer ser sábio? Nossa, bocejei, né? Quer ser mais sábio? Ande com sábios. Ele diz assim, ó: a desventura persegue os pecadores, mas os justos serão galardoados com bem. O homem de bem deixa a herança dos filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. A terra virgem dos pobres dá mantimento em abundância, mas a falta de justiça o dissipa. O que retém a vara aborrece o filho, mas o que ama cedo o disciplina. O justo tem bastante para satisfazer o seu apetite, mas o estômago dos perversos passa fome. Então a gente percebe o equilíbrio, né? Salomão mostrando, né, a diferença do sábio, aquele que é insensato, e que sempre, gente, escolher o correto é a melhor decisão. E eu queria orar com você aqui. Pai, obrigado por mais um dia, mais uma leitura. Quantos detalhes! Uma leitura extensa, uma leitura cheia de, detalhes ali que às vezes ficam até estranhos sobre como cortar o cordeiro, sobre como colocar o sangue. Mas tudo isso, Pai, mostra pra gente o seu cuidado. Tudo isso mostra pra gente que você é um Deus detalhista, que assim como cuidava dessas coisas em detalhes, o Senhor cuida da nossa vida. Eu oro mesmo, Pai, para que essas palavras nos lembrem de quem o Senhor é, nos lembre que o Senhor está sempre conosco e nos faça confiar ainda mais no Senhor. Te agradecemos por famílias sendo abençoadas, vidas financeiras, a saúde, tudo aquilo que cada um dos seus filhos precisa. A palavra produzindo, porque essa palavra tem o poder de mudar histórias. Eu te agradeço por tudo, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Parabéns para você que ficou aqui e não desistiu dessa. Eu acho que é o maior vídeo das nossas leituras até aqui. Não é? Parabéns mesmo. Deixa o like no vídeo. Escreve aqui embaixo nos comentários: eu escolho a sabedoria. Então não seja imprudente. Você precisa escolher a sabedoria. Ande com sábios e será mais sábio. Se inscreve, ativa o sininho, deixa seu like e se prepara porque amanhã vai ser poderoso. Até amanhã. Um grande abraço. Tchau, tchau.